Glória a Deus, aleluia. Abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 1. Vocês conhecem aquelas pessoas que gostam de ler revista de trás para frente? A gente senta lá no consultório e começa a ler de trás para frente, né? Eu estou fazendo igual. Semana passada eu falei aqui sobre Romanos, o último capítulo de Romanos, o final da carta ali, o capítulo 16. Mas é que tem 2 semanas que eu não consigo sair de Romanos. Eu leio, releio e não consigo sair da carta aos Romanos. Então vamos voltar lá no comecinho. Romanos 2, versículo 1. Todo mundo aí encontrou, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabendo que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, assim quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, também pensa que escaparás do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quanto aos gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações, e disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora o acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Amém? Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te entregamos, Senhor, mais esse momento do culto, Pai. Sabemos que a tua palavra, ela é viva e é eficaz, Senhor, e pedimos que ela seja viva e eficaz em nós, Senhor. Nessa noite, transformando mentes, corações, Senhor, que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra, Senhor, pelo o que o Teu Espírito Santo tem a ministrar aos nossos corações, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse para vocês a última vez que eu estive aqui compartilhando da palavra de Deus, eu disse que a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta em toda ela 2 paradigmas de humanidade. Um paradigma de humanidade em Adão e um paradigma de humanidade em Jesus Cristo. E isso é uma chave que nós podemos usar para o entendimento e a leitura da carta aos Romanos e para o entendimento e leitura de toda a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia diz para nós que há 2 maneiras de ser gente. Uma representada por Adão e outra representada por Cristo. São 2 modelos de humanidade. E esse ser humano que tem essa identidade adâmica, ou essa identidade em Adão, é um ser tocado pelo mal. Um ser que quando precisa ou quando se depara em uma situação que precisa escolher entre ele e Deus, escolhe a si mesmo. Adão é essa identidade que nos habita e nos faz escolher sempre a nós mesmos em relação aos outros e principalmente em relação a Deus. Adão, então, é esse ser humano ensimesmado, egocêntrico, voltado para si mesmo. E uma vez que o sopro de Deus é que nos faz humanos,
Então a gente pode entender também que quando nós damos as costas para esse sopro de Deus, nós nos tornamos menos que humanos. Então, ser humano de verdade mesmo está em Jesus. Está em Jesus. E está em Jesus porque ele se enche desse sopro de Deus. E ele se enche do Espírito Santo de Deus. E quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais próximos de sermos humanos, de verdade nós nos tornamos. Mais próximos de nos tornarmos a semelhança de Cristo nós vamos ficando. E na última quinta-feira, na nossa célula, a gente estava conversando e alguém me perguntou se eu já sabia o que eu ia falar aqui hoje. E eu respondi que deveria ser alguma coisa na carta de Paulo aos Romanos. Mas não é fácil falar de Romanos, né, Renata? Porque o apóstolo Paulo, ele joga duro aqui, irmãos. E ele joga duro com os cristãos de Roma. E, consequentemente, ele joga duro com a gente também. Porque o que ele está dizendo aqui nesse texto que nós lemos é que todos nós somos figuras ensimesmadas, egocêntricas e vaidosas. Porque às vezes a gente pensa que existem algumas pessoas que são assim seres de uma certa qualidade humana diferenciada, sabe? Mas eu li certa vez um texto do teólogo John Stott, ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim: a prostituta, o mentiroso e o assassino, eles estão destituídos da glória de Deus. Mas você e eu também estamos. E pode ser que eles estejam no fundo da mina e você no cume da montanha. No entanto, você está tão impossibilitado quanto eles de tocar as estrelas. E você poderia olhar para mim aí do seu banco e falar assim: Xande, espera lá, deixa eu entender isso aí. Você está realmente comparando uma assassina cruel com a Madre Teresa de Calcutá? Você está comparando um ladrão, um corrupto com Martin Luther King Jr.? Você está falando que eles são iguais, que eles são seres humanos da mesma árvore, da mesma raiz? Será que não tem nenhum ser humano que escapa dessa raiz adâmica, não? Mas o apóstolo Paulo, ele escreve esse capítulo 2 de Romanos e escreve para falar principalmente com seus compatriotas judeus, aos judeus do seu tempo, ou seja, aos religiosos do seu tempo. E a primeira fala de Paulo após descrever esse Adão lá no capítulo 1, depois eu encorajo você a ler o capítulo 1 de Romanos. Ele começa o capítulo 2 falando mais ou menos assim: olha, você leu o capítulo 1 e você viu lá quem é esse homem, a semelhança de Adão, não viu? E eu acho que você não está acreditando que você é tão mal assim. E é claro, meus irmãos, que existem pessoas que se perderam no caminho, que se bestializaram, que perderam a sua identidade. Mas o que Paulo está dizendo, ele está falando assim: olha, você aí que está lendo a minha carta e você já viu como eu descrevi esse ser humano que se identifica com Adão, mas você não está acreditando que é tão mal assim? Mas ouça uma coisa: você que julga, está se condenando a si mesmo no julgamento que faz. Porque no fundo, você é igualzinho a este que você está julgando. Paulo joga duro, não joga, irmãos? Porque a fala dele aqui é para os judeus. Mas para nós aqui, a fala é para nós. A fala é para nós, porque o apóstolo Paulo, ele vai dar uma palavra muito dura aos religiosos do seu tempo, e nós somos os religiosos do nosso tempo. Aqui ele está falando com os judeus que rejeitaram o Messias. Mas nós podemos ler essa palavra também como falando de nós, que tantas vezes rejeitamos a Deus. Nós que também nos encastelamos em nós mesmos. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela está falando dessa nossa peregrinação espiritual, dessa nossa aventura espiritual de deixarmos de ser um ser humano à semelhança de Adão e para nos tornarmos um ser humano à semelhança de Cristo. Todos os personagens da Bíblia, todas as falas, tudo que está escrito aqui está falando de nós mesmos. Tiago fala em sua carta que olhar para a palavra de Deus é como olhar para um espelho. Espelho que reflete quem nós somos de verdade. Então a história
de José é também a minha história. A história de Abraão é também a minha história. O que é dito para este povo também está sendo dito para mim, e está sendo dito para você. E os mesmos equívocos, as mesmas maldades, os mesmos pecados que pudéssemos observar nos judeus contemporâneos do apóstolo Paulo, eles podem ser encontrados em todos nós. Porque quando nos colocamos de frente para a palavra de Deus, nós estamos nos colocando diante de um espelho. Estamos nos colocando diante da espada de Deus. E é preciso coragem para se colocar diante da espada de Deus. Mas quando nós nos colocamos diante desse espelho, nós corremos o risco de não enxergarmos quem realmente nós somos. E não enxergarmos ou não identificarmos em nós essa identidade adâmica com a qual lutamos com ela. Paulo fala lá em Coríntios que nós precisamos nos despir desse velho homem, nos despir do Adão, dessa identidade adâmica, e devemos nos vestir de Cristo, nos revestir de Jesus. Mas neste processo de sermos revestidos de Cristo, nós corremos o risco de acreditarmos que no fundo, nós não somos iguais a todos os seres humanos. E não admitimos em essa nossa participação na identidade adâmica. Eles é que são maus, nós não. Eles lá fora. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, quando você aponta o dedo para eles, na verdade você condena a si mesmo. Se por acaso você se levantasse as suas mãos para o céu e pedisse assim, Deus, acabe com a maldade no mundo, Deus teria que esmagar você. Então não faça essa oração, meu irmão. Quando você orar, diga, Deus, tenha misericórdia desse mundo e tenha misericórdia de nós e de mim. Porque Paulo está dizendo, lembra-se que quando você julga alguém e diz que ele é digno de morte, lembre-se que você está falando não só dele, mas também de você. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. E nós corremos então o grande risco de nos escondermos atrás da nossa tradição religiosa e que, por estarmos escondidos atrás desse biombo religioso, acharmos que estamos livres do juízo de Deus. Porque o que é que esses homens aqui pensavam? Eles pensavam assim, não, Paulo, você está enganado. Nós somos judeus, nós não somos pagões. Nós somos filhos de Abraão, somos da descendência de Moisés. Nós conhecemos a lei, nós conhecemos a Torá, nós servimos e adoramos a Deus, a Yahvé. Nós não somos o dono do mundo, mas somos os filhos do dono. Está pensando o quê? E os judeus messiânicos ainda poderiam dizer, nós adoramos a Jesus. Mas Paulo está dizendo, muito cuidado, porque você pode estar se escondendo atrás da sua tradição religiosa e se esquecer que quando os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão, Jesus se dirigiu a eles e disse, vocês são filhos é do diabo, porque ele é o pai da mentira. E ele mente e vocês também mentem. E quando que nós mentimos? É quando nós não admitimos que somos maus. A palavra de Deus diz claramente que quem diz que não comete pecado é mentiroso e faz Deus mentiroso. Então tudo bem se você adora Jesus e não adora um ídolo, mas isso não faz de você alguém de qualidade superior daquele que não adora Jesus e adora um ídolo. O mesmo Adão que mora dentro dele, mora dentro de você e mora dentro de mim. O nosso escudo religioso, ele não pode servir como um esconderijo onde nós escondemos com medo de enxergarmos quem de fato nós somos. Não podemos ficar escondidos atrás da nossa experiência religiosa com medo de olharmos para esse espelho que é a palavra de Deus. Porque se não nos colocarmos diante do espelho, não nos colocarmos diante da palavra de Deus e fugirmos de admitir a possibilidade de um julgamento de Deus contra nós. Como que se, quando a Bíblia dissesse que a ira de Deus se manifesta contra toda a maldade e injustiça, a gente dissesse assim, não está falando comigo.
Fugimos de considerar a possibilidade de Deus se irar contra nós e dizer, não está falando comigo. O Dr. Russell Shedd, ele dizia que se nós estivéssemos em um carro e se por acaso ultrapassássemos o limite de velocidade, e quando nós ultrapassássemos o limite de velocidade, o carro estourasse os pneus automaticamente, ninguém ultrapassaria o limite. E da mesma forma seria com a maldade e com o pecado. Se a consequência do nosso pecado ela fosse imediata, talvez a gente não pecasse mais. Mas além de pecar, além de transgredir, nós ainda consideramos a possibilidade de Deus não se irar conosco. E Jesus diz assim, como assim? Jesus, eu não sou como os demais. Assassinos, ladrões, corruptos. Eu vou na igreja, eu participo da corrente, eu dou o meu dízimo, eu vou no monte. Mas essa experiência religiosa, que é maravilhosa, que deve fazer parte das nossas vidas, não se engane com isso, porque eu te encorajo a você viver cada vez mais e com mais intensidade a sua experiência religiosa. Viver a igreja, ser igreja, fazer seus jejuns, fazer as suas orações, as suas disciplinas espirituais, ler a palavra de Deus. E tudo isso tem que fazer parte das nossas vidas se nós quisermos desfrutar da vida plena e abundante que Jesus tem para nós. E nós sabemos disso desde criancinhas, porque nós cantamos, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Eu cantei isso e hoje canto para minha menina, a Joana. Então essa experiência religiosa, ela é maravilhosa e deve fazer parte das nossas vidas, deve ser buscada por nós. Mas essa experiência religiosa, ela vai nos dando familiaridade com o divino e a gente aprende as canções, a gente vai frequentando a comunidade, a gente se envolve nos ritos, mas aos poucos também a gente corre o risco de ir se distraindo da nossa maldade. E o Adão que mora dentro da gente parece que ele nem existe mais. E a gente acha que ele é um Adão assim, domesticado, manso. Mas meus irmãos, não existe Adão manso. Porque a gente confunde ser educado e civilizado com ser servo de Jesus e ser cheio do Espírito Santo. E a gente pensa assim, esses negócios aí acontecem mesmo. Mas parte do princípio que essas coisas acontecem mesmo, mas acontecem lá fora. Lá do lado de fora, acontece nas novelas, acontece nas séries. Aqui nós somos igreja, não tem dessas coisas não. Mas parte do princípio. E o nosso Adão, meus irmãos, o nosso Adão ele mente, nosso Adão trai, nosso Adão abusa, o nosso Adão machuca, agride. Dentro de nenhum de nós mora um Adão manso. E uma coisa é verdade e é certa, Deus não é indiferente à nossa maldade, meus irmãos. E Paulo está dizendo, você é filho de Abraão, mas e o Adão que mora dentro de você? Você conhece a lei de Moisés, você conhece a Bíblia? Então me conte da sua vida. Me fale dos seus negócios. Me fale da sua propensão para mentir. Me fale dos seus pecados secretos. Que isso, Paulo? Isso aí não vem ao caso agora. E Paulo está dizendo, vem ao caso, sim. Vem ao caso, sim. E a sua experiência religiosa não pode te servir como escudo para que você fique de trás dela, julgando os outros, negando-se a enxergar a si mesmo. E se negando a admitir que Deus pode estar assim em Velho Testamento com você. Porque quando a gente descansa na nossa experiência religiosa, a gente corre o risco de criar um não-Deus. Um não-Deus. Sabe o que é um não-Deus? É um Deus que não tem ira, é um Deus que não julga, é um Deus que é indiferente à maldade. Então é um Deus que tem um lado só, amor, generosidade, compaixão, misericórdia. Não é um Deus que se ira mais, esse Deus aí ficou lá no Velho Testamento. E Paulo vai dizer, não, Senhor, preste atenção na maneira como você está se relacionando com Deus. Preste atenção na maneira que você está se relacionando com Deus.
Porque no versículo 2, ele fala do juízo de Deus. No versículo 6, ele fala que Deus retribuirá. No versículo 7, ele fala que Deus julga sem parcialidade. No versículo 11, ele fala que Deus julga sem parcialidade. E ele faz uma pergunta muito interessante no versículo 2. Ele pergunta, você acha mesmo que com essa vida que você está levando, você vai escapar do julgamento de Deus? Responda para mim uma coisa. Por que é que Deus julgaria todo mundo e não julgaria você? Eu estou falando para vocês, Paulo joga duro, irmãos. Não é fácil se colocar diante da palavra de Deus. Mas é justamente ela quem vai nos despindo do velho homem, vai nos despindo do Adão e vai nos revestindo de Cristo. Porque ela é a palavra de Deus que penetra lá no fundo da nossa alma e espírito e mostra quem realmente nós somos. E quando nós temos uma imagem distorcida de nós mesmos, nós acabamos deixando a nossa experiência religiosa jogar contra nós. Nós acabamos um belo dia querendo ocupar o lugar de Deus, porque o lugar do julgamento é o lugar de Deus. E a grande armadilha nisso daqui é porque em nossa piedade nós nos levantamos e dizendo assim, tudo bem, pastor, mas porque eu não julgo ninguém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, mas tem uma pessoa que você julga e sempre que você julga, ela é absolvida. Você. Toda vez que eu me julgo, eu sou inocente. É ela que não me compreende. Os meus filhos não retribuem o amor que eu dou para eles. A minha igreja não sei lá o quê. O meu patrão não reconhece o meu talento. É porque você não conhece minha mãe, você não conhece o meu pai. Aquele pastor, vou te contar uma coisa. É sempre transferência, sempre transferência. É que você não conhece minha sogra. Aí você diz, eu não julgo ninguém. E a pergunta de Paulo é, porventura você julga a si mesmo? E quando você julga a si mesmo, você sempre se inocenta? Então cuidado, porque você está na cadeira de Deus. E além de nos sentarmos na cadeira de Deus, ainda começamos a utilizar a bondade de Deus como desculpa para o nosso pecado. Versículo 4, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Nós vamos usando argumentos de que Deus é bom, de que Deus é paciente, de que Deus é tolerante, de que Deus ele é compassivo, mas a gente se esquece que toda essa paciência de Deus é para nos conceder uma oportunidade de arrependimento. Tem uma razão pela qual Deus não desce a mão na gente. É porque Ele está nos dando tempo. Ele está nos dando tempo e Ele vem dizendo, coloque a sua casa em ordem, reconstrua a sua vida, busque ajuda para superar o mal e a maldade que está em você. Fuja desse vício, que esse vício aí vai acabar com a sua vida. Conserte esse seu relacionamento. Jogue esse seu dinheiro fora. Rompa com a sociedade. Deus está nos dando oportunidade. Mas toda vez que você transgride e você sai ileso, você sai com aquela sensação de que você pode fazer o mal que não terá consequência. Afinal de contas, você é filho de Deus e por aí vai. Você sabe aquela oração que a gente faz assim, Senhor, se o Senhor me livrar só dessa vez, eu prometo que eu nunca mais eu faço. Sua namorada vem e diz assim, acho que eu estou grávida. Você nunca vai ver um homem orar tanto e buscar tanto a Deus igual esse camarada aqui, depois dessa notícia. Nunca mais, Senhor, eu vou fazer esse negócio. A paciência de Deus, a tolerância de Deus, meus irmãos, é uma oferta ao arrependimento, é uma oportunidade ao arrependimento. Não é desculpa para a gente viver do jeito que a gente quer. E nós não podemos alegar a ignorância do que Deus quer de nós, da vida que Deus quer que nós vivamos. Nós que estamos aqui semanalmente, que estamos com a Bíblia aberta em nossas mãos, não é possível dizer, eu não sabia. Não é possível.
Mas o grande problema mesmo não é a gente dizer que não sabe o que Deus quer de nós, que não sabe o que é certo e o que é errado. O grande problema está no versículo 5, que diz que nós somos obstinados e teimosos. E somos egoístas e negamos a verdade para viver na injustiça. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa que está no Evangelho de João, no capítulo 2. Que os homens eram maus e eles não quiseram vir para a luz porque as suas obras eram más e elas iriam ficar expostas na luz. Então, o que é que a gente faz? A gente vem para a luz, mas a gente começa a negar a verdade. Tem muita gente por aí que diz que está deixando para se comprometer com Deus mais para frente, mais tarde, porque já está com a vida muito complicada e não vem para a luz. E eles estão tomando a decisão errada de não vir para Jesus, de não colocar a sua vida em ordem. Mas eles pelo menos estão sendo honestos com eles mesmos. Mas muitos de nós que nos comprometemos com Jesus, a gente vem para a luz. Mas quando a gente sabe que as nossas obras são más e ficarão expostas pela luz, a gente começa a distorcer a verdade. E a gente vai fazendo interpretações para nós que são convenientes a nós. E a gente começa a racionalizar a palavra de Deus e a distorcer a verdade. E essas interpretações que nos são convenientes, elas vão nos inocentando, elas vão nos justificando. E ao mesmo tempo elas vão mantendo o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Não é que nós não sabemos, é que nós somos ruins mesmos. E nós vamos perdendo o foco de que a vida com Deus e o andar com Deus não tem nada a ver com o ritualismo religioso. A vida com Deus e o andar com Deus, segundo o apóstolo Paulo, no versículo 7, é persistir em fazer o bem. É não andar no mal, no versículo 9. É praticar o bem, no versículo 10. É obedecer à lei, no versículo 13. Não é uma questão do que eu creio, mas é uma questão de como eu vivo. Não é uma questão do que eu acredito a respeito de Deus, das doutrinas que eu sigo ou que eu não sigo, mas é uma questão de como eu vivo. De como eu vivo. E o que me deixa triste, e eu digo que me deixa triste porque é algo que eu convivi com ele por muitos anos na minha vida. Então eu sei bem como é. Porque antes de jogar duro com vocês, Paulo joga duro comigo. Porque antes de falar aqui para vocês, eu tenho que me pôr diante desse espelho, diante dessa espada que é a palavra de Deus. E não é fácil, irmãos. E o que me deixa mal, o que me deixa triste é ver pessoas que vivem 10, 20, 30 anos debaixo de uma religião, mas que quando chega aquele dia mau, chega o dia da adversidade, o dia em que essa pessoa tem que se levantar dizendo assim, olha, eu estou revestido de Cristo, eu estou revestida do caráter de Jesus Cristo, e eu vou enfrentar esse dia mau, e os céus eles vão ser testemunhas, eles vão receber o testemunho de como alguém que segue a Jesus, alguém que é cheio do Espírito Santo atravessa pelo dia mau. Mas aí essa pessoa se comporta exatamente igual a todo mundo. E por quê? Porque ele caiu na armadilha da religião. Ele sabe o que é santificação, ele sabe o que é regeneração, ele é líder de célula, ele organizou 10 encontros de casal, mas o casamento dele é uma porcaria. E por quê? Porque ele caiu na armadilha da religião. Está há 20 anos familiarizado com as coisas da igreja, mas não sabe nada do Evangelho e da vida de Cristo. E de repente o mundo descobre que nós estamos nus. E nós estamos mesmo. E nus vamos perdendo a capacidade de perceber que existe uma lei maior do que a lei que é codificada pela nossa religião. Corremos o risco de perdermos de vista que o mundo, que o universo é regido por uma lei maior do que a lei codificada pela nossa religião. Verso 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm lei, que lei? A lei de Moisés. Quando os gentios que não têm lei, eles praticam naturalmente o que ela ordena, eles estão dizendo que existe uma outra lei. Uma lei que está dentro deles, que foi colocada por Deus.
Uma lei que foi gravada no coração deles, está impressa na consciência humana. E essa lei é muito maior que as nossas doutrinas, que o nosso catecismo, que os nossos códigos religiosos. E o grande problema é que quando essas coisas, elas nos separam daquelas pessoas que estão lá fora, nós nos esquecemos que Deus também está lá fora, agindo na consciência dessas pessoas. Porque Deus semeou e Deus imprimiu essa lei no coração de cada um de nós. E não poucas vezes nós nos surpreendemos que em determinados momentos as pessoas que estão lá fora vivem de maneira mais coerente com o caráter de Deus do que as pessoas que estão aqui dentro. Porque vivem e respondem a essa lei que Deus imprimiu nos seus corações com mais coerência do que nós vivemos em coerência com a lei que nós ouvimos aqui todos os domingos. Por isso, precisamos nos despir do velho homem, do Adão, e nos vestir de Cristo. Nos revestir de Jesus. Porque tem uma coisa, meus irmãos, é que se Paulo joga duro, Jesus joga muito mais. Não é fácil ouvir o que Jesus fala. As coisas que Jesus fala nos trazem um desconforto, e elas nos tiram das nossas zonas de conforto. Por exemplo, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. Um homem religioso, comprometido com essa experiência religiosa, ora a Deus e diz assim: graças te dou porque eu não sou como nenhum outro. Eu não sou como os demais. Aliás, por ser melhor, eu sou melhor do que todo mundo aqui. Porque eu jejuo 2 vezes na semana. A lei de Moisés mandava jejuar 1 vez por ano. Esse cara jejuava 2 vezes por semana. E ele fala: dou o dízimo de tudo que tenho. Frequenta a sinagoga toda semana. E enquanto o publicano orava, o cobrador de impostos, ele olha para si mesmo. E aquilo que ele vê em si faz com que ele sequer tenha coragem de olhar para Deus. E ele simplesmente fala: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus vai dizer que há mais verdade nesse pecador. Ou na história que Jesus conta lá em Mateus, no capítulo 21, de 2 filhos de um homem. Jesus é interpelado por alguns religiosos e conta essa parábola. E Jesus diz assim, que o pai diz para um filho: vai trabalhar na vinha. E ele responde: eu vou, mas não vai. E ele vira para o outro filho e fala: vai trabalhar na vinha. E ele responde: não vou, mas acaba indo. E Jesus pergunta: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Ao que eles respondem: o que foi? E Jesus fala: muito bem. Então eu gostaria de dizer para vocês que os publicanos e as prostitutas vão preceder vocês no reino de Deus, porque há mais verdade neles do que em vocês. Não é simples e não é fácil ouvir o que Jesus tem para falar. Jesus teve grandes problemas com os religiosos da época, porque elogiou uma mulher cirofenícia, porque elogiou um oficial romano e falou: esse homem é um homem de fé. Pedro, o apóstolo Pedro, que vai à casa de Cornélio, porque você já imaginou alguma vez que nesse mundão de Deus aí, um sujeito que nunca ouviu falar de Deus, de Abraão, de Moisés, de Paulo, de Jesus, dessa turma toda, se um dia esse sujeito cai de joelho e diz assim: se por acaso existe um Deus, me ajude agora. E Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, se levanta do seu trono e diz: eis-me aqui. E estende a mão e diz: eu vou te ajudar agora. Se você nunca pensou nisso, leia Atos capítulo 10, 31. Pedro chega na casa de Cornélio, um gentio, um grego. E Pedro diz: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e atentou para as suas boas obras. E por quê? Porque eles têm uma lei gravada em seus corações e respondem a ela. Porque perto está o Senhor de todo aquele que o buscar. E Paulo está dizendo: existe uma lei maior. E nós, meus irmãos, nós precisamos dessa densidade de temor a Deus para caminharmos com Jesus e caminharmos em santidade. Caminharmos em santidade. E a Bíblia vai dizer que essa lei ora nos absolve, ora nos condena. E que o dia do julgamento vai chegar. E nesse dia Deus há de revelar os segredos dos corações por meio de Jesus Cristo, conforme o Evangelho. É Jesus o critério de Deus. E é por Jesus que Deus vai julgar a todos.
Então o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção por um fato, que não importa quem seja você, mas dentro de você também mora um Adão. E outra coisa, que há um valor muito grande na sua experiência religiosa. Não se engane e nem me entenda mal, há um valor muito grande na sua experiência religiosa. Mas a sua experiência religiosa não é critério para julgamento, nem de você, nem de seus pares, nem de ninguém. Quem julga é Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo também é a sua experiência religiosa, ela tem um valor muito grande. Mas nós não podemos descansar em nossa experiência religiosa a ponto de nós perdermos o temor de Deus. Não descanse em sua experiência religiosa a ponto de você perder o temor de Deus. Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. O Senhor é quem me julga. E nós aguardamos por esse dia. E enquanto aguardamos por esse dia, como é que nós vivemos? Nós vivemos sabendo que há um Adão dentro de nós. E que Deus está trabalhando em nós para nos transformar à semelhança do seu Filho. Sabemos que nós não estamos mais sob o domínio do pecado, mas que agora o poder da ressurreição, o poder do Espírito Santo de Deus, ele atua em nós. E nós sabemos que haverá um dia, quando o Senhor, Deus, vai deixar tudo claro, e vai trazer à tona o seu julgamento, e nós vamos ser surpreendidos com o amor, com a graça, com a misericórdia de Deus revelada na cruz do Calvário. Porque é isso que está dizendo esse texto. Nós caminhamos por essa vida, meus irmãos, nos despindo do nosso velho homem, nos livrando do Adão. Mas enquanto vamos nos despindo do Adão, vamos nos revestindo de Cristo, vamos nos revestindo de Jesus. O critério último do julgamento de Deus é Jesus Cristo. E essa é a nossa esperança e a nossa bem-aventurança. Um dia todos nós seremos julgados por Deus, mas seremos julgados à sombra da cruz do Calvário, num solo encharcado pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Enquanto isso, nós vamos caminhando e deixando o Adão para trás e perseguindo a Cristo. Deixando o Adão para trás e perseguindo a Cristo. Fazendo de tudo para discernir à nossa volta aqueles que entre nós que estão lutando com Adão. O Adão que está dentro deles. Que a gente possa estender a mão na direção deles e dizer: vem comigo. Eu te ajudo. Eu não te julgo, eu não te condeno. Eu não te rejeito, vem comigo, me dá sua mão. Vamos juntos andar na direção de Jesus Cristo. Vamos juntos perseguir a Cristo. Você me dá a sua mão e me ajuda a me livrar do meu Adão, e eu te dou a minha mão e te ajudo a te livrar do seu. Eu te ajudo. E nós vamos juntos na direção de Jesus, nos revestindo de Cristo. Eu oro a Deus que essa seja a nossa experiência com Deus. Que essa seja a nossa experiência com Deus. Se você puder, se coloque de pé comigo. Eu já estou terminando. Eu quero louvar a Deus com você, antes da gente ir embora. Que privilégio é estar aqui, irmãos. Na casa de Deus, ser parte da família de Deus. Que privilégio é conhecer ao Senhor. Caminhar com Ele, participar do seu reino, vir à igreja, ser igreja, que privilégio. A palavra de Deus diz que Deus nos atraiu e nos envolveu e nos amarrou a Ele com cordas de amor. Cordas de amor. E que bom é pensar que essas cordas de amor que nos envolvem são os muitos braços que Deus tem colocado perto de você para te abraçar e te dizer: vem comigo. Nós vamos juntos na direção de Jesus. Vem comigo. Vem comigo, eu te ajudo, você me ajuda. Nós vamos juntos na direção de Jesus. Vamos louvar?